Olá, amados companheiros. É com incontida alegria no coração que aqui nos encontramos para o compartilhamento de mais uma lição evangélica, na esperança de que as palavras do Mestre Jesus toquem sensivelmente os nossos corações, encorajando-nos a cada vez mais avançarmos na batalha íntima contra as nossas próprias imperfeições. Lentamente as coisas vão se ajustando e retomando a normalidade, guardados os devidos cuidados de prevenção contra os contatos mais diretos entre nós. Mas, por enquanto, continuaremos promovendo esses estudos, esperando sinceramente que, de alguma forma, as palavras evangélicas estejam ainda trazendo-nos paz e esperança. Não esqueçamos de posicionar nossas águas a fluidificar sobre as mesas. Que possamos continuar merecendo as bênçãos de Deus e a inspiração de Jesus, para que as intenções de desmistificar suas palavras sejam alcançadas, ainda que parcamente, limitadamente. Imploramos, Senhor Jesus, que possamos agora iniciar a nossa reunião. A página que iremos estudar está no capítulo 18 do Evangelho. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Itens 10 a 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Primeiramente, vamos ler as passagens bíblicas. Eis a primeira proferida por Jesus. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Pois muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Assim escreveu São Lucas no capítulo 12, versículos 47 e 48. Vejamos outra passagem de Jesus sobre o mesmo tema. Vinha a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, Senhor, então somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Escreveu São João no capítulo 9, versículos 39 a 41. Vejamos agora os comentários do Evangelho. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém, acham-se espalhados no seio das seitas cristãs. Mas mesmo dentro destas, quantos há que não leem? E entre os que leem, quantos os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens.
O ensino dos espíritos reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber, já que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes ou curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem suas próprias condenações, e porque se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas em vez de tornarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão direta das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se tornavam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos cristãos, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Passemos então, minhas irmãs e meus irmãos, ao nosso comentário. Como é saboroso para nossas almas estudarmos Jesus. Causa-nos saciamento moral e prazer incontido. A lição de hoje é clara. À medida que nos aculturamos sobre as leis de Deus, nos tornamos ainda mais responsáveis pelos erros cometidos. Pois quem erra por ignorância tem sua pena abrandada. Com isso, muitos se utilizam dessa máxima para fugirem do estudo do Evangelho, imaginando que assim se eximem de responsabilidades. Mas isso é enganoso, meus irmãos, pois aquele que propositadamente se afasta das coisas de Deus tem exata noção da grandeza do pecado que comete. Outros estudam a vida e obra de Jesus como quem lê um romance para seu deleite.
acham lindas e comoventes as histórias, as passagens, mas sem nenhuma pretensão de aplicar os conceitos ali colocados. E há ainda outros que se utilizam das leis de Deus para criticar os outros, sem, entretanto, terem noção exata dos seus próprios erros. Então, alguns conselhos podem ser pertinentes nesse momento em que buscamos uma compreensão mais condizente para esse estudo. Primeiro, não adiantas fugir da responsabilidade, pois isso pode provocar em ti um futuro sombrio, acarretando provações ainda mais pesadas na próxima encarnação. Segundo, não resolve estar pedindo seguidamente perdão a Deus pelos erros cometidos, sem coibir essas práticas ilusórias e perniciosas. Terceiro, o estudo é um grande aliado para a compreensão mais precisa das palavras do Cristo. Ler ou ouvir diferentes pontos de vista sobre uma mesma questão evangélica pode abrir portas para horizontes morais mais promissores e assertivos. Quarto, quando sentires que te falta forças para vencer algum vício, apegue-se nas orações com Jesus, pois Ele é o caminho mais curto para a solução. E não te desesperes enquanto não alcanças tuas libertações, pois ainda somos espíritos errantes. Deus premia também o esforço e a boa vontade. Só não admite o desleixo e a negligência. Quinto, não faças de teus objetivos morais motivos de martírios pessoais. A vida deve ser prazerosamente vivida, livre de desencantos ou desilusões. Calma, pois o tempo é teu grande aliado para que venças tuas limitações. E festejes alegremente cada conquista positiva. Isso te reanima a seguir adiante. Sexto, realize seus sonhos, mas coloques os objetivos espirituais em primeiro plano, para que não sejais engolidos pelas fáceis materialidades do mundo. Sétimo, nunca te esqueças de que todos os nossos sentimentos se reflexionam na nossa alma de forma multiplicativa. Ou seja, se estamos tristes, tendemos a atrair mais tristeza ao nosso coração, formando refluxos negativos e cada vez mais fortes. Já se estamos alegres, atraímos cada vez mais boas vibrações. Então, não permitas que teus problemas a resolver sejam causas de angústia, mas, acima de tudo, motivos de luta, de perseverança e de trabalho no bem. Da mesma forma que muito será cobrado de quem muito sabe, também é lícito imaginar-se que muitos prêmios espirituais serão conquistados com atitudes retas, honestas e de amor fraterno. É a justiça de Deus falando mais alto.
Tracemos nossas metas, não de conquistas de amores dos outros, mas de quanto seremos capazes de amar do fundo do nosso coração. Dois primeiro, para depois receberes. E Jesus estará nos induzindo com suas bênçãos à justa felicidade, verdadeira e duradoura. Muita paz nos nossos corações. Vamos agora estender nossas mãos na direção das águas a fluidificar e nos concentrar no Dulcíssimo Cristo. Curvamo-nos diante de vós nesse instante, ó Senhor, para captarmos as vossas excelsas vibrações amorosas e reparadoras. Que essa conexão se dê de tal sorte que uma suave brisa de felicidade refrigere nossas almas, tonificando-nos e acalentando os nossos corações. Que toda aflição se aparte de nós e que a confiança na sua misericórdia seja o cajado que nos sustente. Por favor, Mestre, magnetizai nossas águas, ajustando-as às necessidades individuais de cada um que delas fará uso. Água fluidificada em vosso santo nome, que assim seja. Passemos agora ao momento de agradecimento pelo estudo de hoje. Muito obrigado, amigos e amigas, por mais esse encontro fraterno. Estendemos esse agradecimento ao nosso Deus Criador, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos irmãos espirituais que nos auxiliam e orientam. Que cada qual à sua maneira seja premiado pelas bênçãos que tenha retido de Jesus, refletindo-se em uma noite de proveitosos recursos de refazimento espiritual junto aos seus anjos guardiães. Que a nossa semana seja revestida de muitas oportunidades de exercitar o amor e a caridade, predicados que hão de nos tornar mais seguros e confiantes. E que o nosso planeta se torne cada vez mais habitável por espíritos de boa vontade, que premiam pelo bem comum e pela união comunitária. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de amor fraterno. Muito boa noite e que tenham uma ótima semana.